Queridos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar a esta amada igreja do Senhor e viver esse momento tão lindo dos adolescentes, um momento tão esperado, o congresso de adolescentes, e estarmos na presença do Senhor, celebrando o nosso culto e também ouvindo a sua palavra e assim tendo a oportunidade de desenvolver mais uma experiência com o Senhor. E eu quero agradecer ao nosso Senhor por este privilégio, agradecendo ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honra da escala, e igualmente agradecendo ao pastor Simval, pastor desta igreja aqui, pastor local, pela mesma confiança que o servo do Senhor tem depositado em nós. É uma alegria, pastor, estar com o Senhor outra vez, um amigo que Deus nos tem dado, um irmão mais velho para nos ajudar, juntamente com toda a sua família, a irmã Damiana, seus filhos, uma alegria sempre estarmos juntos. Revendo os obreiros desta igreja, os presbíteros e todos os obreiros e toda a igreja do Senhor, e especialmente vocês, o grande coral de adolescentes, que nesta noite tem formado de forma belíssima para a glória de Deus. E eu quero rogar a oração para que o Senhor nos ajude a transmitir a sua palavra. E eu pergunto quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra. Levante a mão e diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia no texto sagrado, onde está contido o tema, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e os versículos de números 8 e 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz: chegou. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu queria pedir ao grande coral e à igreja, a todos nós, para estarmos repetindo o versículo de número 9. Após mim vocês falam bem forte, digam: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos, o tema proposto do Congresso de Adolescentes, ele é muito sugestivo para meditarmos à luz desse texto. Nós entendemos que trilhar nos caminhos de Deus, à luz desse texto sagrado, é andar na sua soberana vontade. E eu vou, ao longo de toda a nossa meditação, convidá-los a interagir comigo para que a mensagem de Deus fixe em seu coração. Então eu queria que você repetisse essa frase, porque ela é a chave da nossa meditação esta noite. Diga: trilhar nos caminhos de Deus é andar na sua soberana vontade.
Acerca da vontade de Deus, a palavra vai nos fazer entender que ela diz respeito àquilo que está na mente de Deus, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. E ela revela os seus desígnios, ela revela a vontade de Deus, revela os seus pensamentos, ela revela os seus planos, ela revela os seus propósitos. Então, trilhar na vontade, no caminho de Deus, é andar na sua soberana vontade, significa trilhar no caminho dos seus desígnios, dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus propósitos. E este caminho é um caminho muito seguro. Eu disse que esse caminho era o quê? Muito seguro. Porque a palavra de Deus nos revela que a vontade de Deus sempre irá promover um futuro de paz e de esperança. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você verá o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, este caminho é seguro, porque ele nos levará a um futuro de paz e de esperança. Acerca da vontade de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, abra sua Bíblia, no capítulo de número 12, versículo de número 2, ele disse que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Este caminho ele só é seguro trilhar nele, porque além de nos levar a um futuro de paz e de esperança, esse futuro é bom, ele é agradável e ele é perfeito. E no texto onde está contido o tema do congresso, nós vamos ver que a vontade de Deus é este caminho seguro para trilharmos, porque além de promover um futuro de paz e de esperança, além de ser boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus está em um nível muito mais elevado quando comparado com a nossa vontade. No versículo 9, onde lemos, o texto sagrado nos diz, versículo de número 9, o Senhor dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus, deixa eu ler na versão corrigida, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós podemos concluir aqui, neste minuto inicial da nossa reflexão, que trilhar nos caminhos de Deus, que viver a sua soberana vontade, é a escolha mais feliz que um adolescente pode fazer em sua vida. Agora, para que esta escolha possa ser feita, primeiro é necessário conhecer a vontade de Deus. E aí eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Ora, porque se escolher a vontade de Deus é a escolha mais feliz que você, adolescente, pode fazer na sua vida, então, para você poder primeiro escolher ela, você deve conhecer qual é a vontade de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo disse que carecemos de conhecer a vontade de Deus. E aqui surge esta pergunta muito natural: você conhece? Porque se você desconhece a vontade de Deus para a sua vida, eu quero lhe encorajar nesta noite a se apressar em ter este conhecimento. Mas você talvez
se questiona ou me questiona dizendo: mas irmão Salatiel, eu ainda sou um adolescente, eu ainda sou um pré-adolescente. Eu acho que Deus deseja se revelar a mim na juventude ou na vida adulta. Deixa eu te dizer uma coisa, uma experiência pessoal. Eu comecei a descobrir a vontade de Deus para a minha vida quando eu tinha de 10 para 11 anos. E eu vim aqui esta noite dizer que o Senhor não mudou, Ele ainda é o mesmo. Se você é um pré-adolescente, se você é um adolescente, se você já está com seus 14, 15 anos, se você já está no final da sua adolescência e você ainda desconhece o plano de Deus para a sua vida, e você ainda não tem ideia da vontade do Senhor para a sua vida, eu quero lhe encorajar a se apressar, a buscar este conhecimento. E o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele disse pela boca do profeta: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado, diz o Senhor. Então, busque conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque eu quero abrir um parêntese para dizer que você não é uma coincidência. Você não é o resultado do acaso, ou quem sabe do erro de seus pais. Você é resultado do plano eterno de Deus para este tempo. E na vida de cada um de vocês, Deus tem um plano específico. E eu preciso abrir um outro parêntese dentro desse parêntese que já está aberto aqui, para dizer que não se limite em pensar que quando se fala de plano de Deus, de vontade de Deus na igreja, a gente está resumindo ao ministério. Porque nem todos serão chamados ao ministério, mas todos possuem um plano específico da parte de Deus. Se lembram de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? A quem desses 4 Deus chamou para o ministério? Daniel. Mas eu pergunto, os outros 3 não tiveram propósitos específicos de Deus para a sua vida? Claro que tiveram. E eles conheceram isto e desenvolveram isto em plena Babilônia. O que você, moça, o que você, rapaz, precisa fazer a partir deste congresso é buscar a presença de Deus e perguntar a Ele: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O que queres que eu seja? Você verá como sua vida passará a ter sentido. Será que eu estou diante do próximo desembargador aqui? Do próximo médico? Da próxima juíza? Do próximo arquiteto? Do próximo missionário? Eu não sei. Você é que precisa saber. E quando você busca a presença de Deus e tem o conhecimento, porque Deus se revela. Ele se revela ou não se revela? Ele se revela ou não se revela? Ele fala ou não fala? Ele falou com Samuel. E ele não desiste de falar, de se revelar, porque ele quer compartilhar do seu plano, da sua vontade. Quem sabe você é uma moça, é um rapaz que Deus já vem dando sinais, que Deus já vem evidenciando, Deus já vem mostrando, e você ainda como Samuel nunca teve uma experiência pessoal e não está entendendo, acha que são coisas naturais. Mas Deus me trouxe aqui, eu nem pensei em dizer esta palavra, mas eu sinto do Espírito de dizer a algum adolescente que me escuta: isto que está acontecendo não é algo natural. Esta atração para a oração, esta atração para a leitura, esta atração para a consagração, isto é Deus te chamando para um lugar onde Ele quer se revelar e contar para você qual é o plano, para você trilhar
nos caminhos de Deus. Agora, depois que Deus revela a vontade, você precisa dar uma resposta para Deus. Olha para quem está do lado e pergunta: já conhece a vontade de Deus para a sua vida? Bem, vamos responder pela fé. Diz para ele assim: claro que sim. É pela fé. Aí diz para ele, diz para ela, então dê uma resposta para ele. Porque não adianta só conhecer, gente. Quantas pessoas conhecem e ficam sem dar uma resposta para Deus, ficam em cima do muro, e hoje não é noite de ficar em cima do muro. Hoje é noite de você dar uma resposta para Deus. E qual será a sua resposta para Deus? Só tem duas: ou sim, ou não. E é possível, irmão Salatiel, dar não? É possível, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nunca vai interferir na sua decisão. Se lembra de Jonas, o profeta do Senhor? Deus revelou o seu plano para ele, o seu propósito. Deus disse para ele: Jonas, este é o caminho para você trilhar, é o caminho que eu decidi para você trilhar nele. E qual foi a resposta de Jonas? Quero não. E fugiu, porque geralmente quem dá não para a vontade de Deus foge. Geralmente não está num grande coral. Ou se está no grande coral, já está com o pensamento de fugir. Mas o Espírito Santo te atraiu aqui hoje, Jonas, para te fazer entender uma verdade que é um princípio. Olha, talvez Deus começou a fazer você vislumbrar o plano que Ele tem, e você está deduzindo: não, mas não é isso que eu sonhei para a minha vida. Não é isso que eu planejei mesmo na minha adolescência. Não é isso que eu quero. O que eu quero é isso, o que eu quero é isso. Eu quero ser bem-sucedido. Mas eu quero te dizer uma coisa, que uma coisa é ser bem-sucedido, outra coisa é se sentir realizado. Tem muita gente bem-sucedida que não é realizada. E a realização, ela passa pelo cumprimento do propósito da sua existência e da missão de vida que Deus lhe confiou nesta terra. Eu quero te dizer nesta noite que, se você está pensando em dizer não ao plano de Deus, ou se você já disse não à vontade do Senhor, Deus respeita. Só que Ele sempre vai levar você a refletir que a vontade dEle promove um futuro de paz e de esperança, que ela é boa, perfeita e agradável, e que ela está mais elevada do que a nossa vontade. E como é que Ele vai fazer isso? Ele sempre tem um grande peixe para levar Jonas a refletir. E olha para quem está do teu lado e diz assim: não espera o peixe não. É melhor entender na mensagem mesmo. Dá para dar um glória a Deus? Se for preciso você ir para o peixe, Ele permite, tá bom? Se é um adolescente, está cheio de saúde, de repente, meu Deus, vamos visitar ela, vamos visitar ele. O que é isso? É Jeová mandando a tempestade, mandando o peixe, para você lá dentro da barriga dele entender: meu Deus, a tua vontade é melhor, a tua vontade, os teus caminhos são maiores, eu quero ela, eu quero ele, Senhor. Então, quando se dá sim à vontade de Deus, nós só estamos dando os primeiros passos nessa trilha, nesse caminho.
Porque o conhecimento da vontade de Deus e o sim não é o tudo, não é o todo, mas só os primeiros passos. E o que vem pela frente é muito custoso, é muito caro. A continuação da trilha nos reserva caminhos desconhecidos, nos reserva processos dolorosos. E talvez você questione aí dizendo: mas que paradoxo, se a vontade de Deus promove um futuro de paz e de esperança, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se a vontade de Deus está mais elevada, como é que ela pode promover um caminho desconhecido, cheio de processos dolorosos? É porque você precisa lembrar que processo ele tem início, meio e fim. E está escrito que melhor é o final das coisas do que o início dela. Quem decide trilhar nos caminhos do Senhor, às vezes, aparenta estar fora dos caminhos do Senhor. Você se lembra de Jó? Daqui a pouquinho eu vou falar dele. Você se lembra de José? Você se lembra de Abraão? Você se lembra de Moisés? Você se lembra de Davi? Perceba que todos esses que dizem sim à vontade de Deus, em um dado momento, por eles dizerem sim, eles são conduzidos a darem continuidade neste caminho, nessa trilha, e essa trilha leva para caminhos desconhecidos, reservam processos dolorosos, que quem olha de fora diz assim: meu Deus, parece que Deus não está com ele, parece que Deus não está com ela, mas é só o processo. No final, a diferença estará no final. E a mensagem que eu estou pregando esta noite aos adolescentes trarão impactos para o seu futuro. O resultado desta mensagem não se resume no culto desta noite. E o que o diabo está torcendo lá fora é que sua mente se distraia e ela não seja alcançada pelo Espírito Santo através da iluminação da sua palavra. Porque ele sabe que se você estiver focado do início ao fim e entender a mensagem que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração, mesmo adolescente, você trará impactos no seu futuro, na sua juventude, na sua vida adulta. José, como eu disse, ele conheceu a vontade de Deus. Deus revelou a vontade dele para José através de sonhos. Deus disse a José através de sonhos que o plano, a vontade de Deus para a vida dele era que ele governasse. Todos os sonhos de José falavam de governo. Seus irmãos interpretaram assim, seus pais interpretaram assim. E José diz sim para a vontade de Deus. E quando a gente diz sim, o que é que acontece? Os processos. José, ele é alvo de inveja dos seus irmãos. Ele é traído pelos seus irmãos. Ele é vendido como escravo. Ele é caluniado. José andou em caminhos desconhecidos, experimentou dores, sacrifícios, renúncias, incompreensões, decepções, solidão. Mas quem está trilhando no caminho do Senhor, na vontade de Deus, mesmo diante dos processos, a presença de Deus nunca falta. Porque o texto sagrado sempre vai nos dizer: e o Senhor era com José. A história de vida de José nos ensina que os processos não visam a nossa destruição. Diga para quem está do seu lado: os processos que vão vir não é para lhe destruir. Não são para lhe destruir.
Os processos que Deus vai permitir chegar na sua vida, ainda na adolescência, na juventude, na sua família, na vizinhança, na escola, no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, não visam a sua destruição, mas visam extrair de você a sua resignação. Diga comigo, resignação. E o que é isso? O que é resignar-se? Resignação é você sujeitar-se em obediência à vontade de Deus, ainda que sua vontade, no primeiro momento, ela seja diretamente confrontada. O que você quer, o que você deseja, não é isto que Deus quer, não é isto que Deus deseja, mas os processos lhe fazem entender que você precisa se sujeitar, se render. E em obediência a Deus, você aceita a vontade dele. E esta escolha não é feita na euforia, tá? Ela não é feita na emoção, não. Ela não é feita enquanto você grita, enquanto você pula, enquanto você rodopia, enquanto você fala línguas estranhas. Não. Ela é feita aqui, ó, no intelecto, na razão, dia a dia. Você acorda hoje e decide viver a vontade, se sujeitar diante da vontade de Deus. Vai acabar o congresso e você vai escolher na segunda-feira se sujeitar diante da vontade de Deus. Mas o meu desejo agora era fazer isso. Mas como eu estou rendido ao plano de Deus, ao propósito de Deus, eu preciso fazer isso. Sujeitar-se a Deus exige de você e de mim renúncia. É aqui que muita gente vai embora, sai do caminho, porque não é fácil. E eu vou lhe mostrar que não é algo tão fácil, que até Jesus, na sua humanidade, ele enquanto homem, 100% que foi, ele precisou desenvolver este aprendizado. Diga comigo, a resignação. Diga mais forte para animar o pregador. A resignação é um processo de aprendizado. Você vai começar a aprender hoje aqui e vai terminar de aprender só no dia do arrebatamento da igreja, ou então se Jesus te chamar antes. Ela é um processo contínuo de aprendizado. Se a gente olhar para o exemplo de Jesus, a gente vai aplicar tudo o que eu disse aqui na vida de Jesus. Jesus, ele buscou a presença de Deus enquanto homem, me entenda, para conhecer qual era o plano de Deus. Desde a sua meninice, aos 12 anos, ele já discutia sobre as leis, sobre os profetas com os doutores. Então, pela escritura e pela revelação que ele adquiriu, pela comunhão que ele desenvolveu com Deus, ele descobriu qual era o plano de Deus para a sua vida. E qual era o plano de Deus para a vida de Jesus? Segundo Isaías 53, era fazer com que ele recebesse no seu corpo o castigo que nos traz a paz. Então a morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus foi a vontade de Deus sendo executada, e ele tinha consciência disso. Nos evangelhos vocês vão ver Jesus dizendo assim: é necessário que o Filho do Homem seja traído, que vá para Jerusalém, que sofra, que padeça, que morra, que ao terceiro dia ressuscite. Veja como ele tinha domínio do plano de Deus para a sua vida. E ele precisava dar o sim. E esse sim ele deu lá na eternidade, quando o Pai estava traçando o plano da salvação no santo conselho da Trindade. Isaías traz a visão deste momento quando ele dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o sim. Só que conhecer a vontade e dar o sim a ela só são os primeiros passos. Os próximos passos na vida de Jesus acontecem exatamente na plenitude dos tempos, quando ele se envolve com a sua humanidade. E aí ele nos ensina que resignar-se não é uma coisa tão simples.
quando ele está no Getsemane, depois de ter sido traído por Judas, a palavra de Deus nos informa que ele vai orar ao Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, lá no finalzinho, ele vai dizer que Cristo tornou-se obediente. Se ele tornou-se obediente, é porque a obediência é um aprendizado, ninguém nasce obediente. Pelo contrário, a nossa natureza tende a ser desobediente. A palavra de Deus nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho. Diga comigo: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está vendo aqui? O processo não visa a destruição. O processo visa extrair a resignação, a obediência. E Cristo aprendeu a obedecer à vontade do Pai pelo sofrimento que ele estava sofrendo, que ele estava sentindo. E este texto aponta para o momento que ele está no Getsemane, depois de ter sido traído por Judas. E lá no Getsemane ele vai orar ao Pai. E na oração que ele dirige ao Pai, nós vamos perceber que sua oração estava voltada para a vontade do Pai. E o que foi que Jesus tentou naquele dia fazer diante do Pai? Ele buscou um caminho alternativo. Ele buscou uma outra trilha. Ele orou ao Pai dizendo: meu Deus, se possível, passe de mim este cálice. Você já parou para pensar por que Jesus orou assim? Marcos vai dizer que ele chama Deus de Abba Pai. Você, moça, você, rapaz, quando quer ganhar um presente do pai, como é que você chega junto dele? Painho. A menina vai logo com uma sobremesa, né? O rapaz quer um trocado, faz como? Papai, como eu te amo, né? É um jeitinho de mexer com o coração de quem? Do Pai. Foi o que Jesus fez. Quando ele chama Deus de Abba, Pai, ele estava querendo alcançar o coração de Deus. E por quê? Porque ele tinha me permita usar essa expressão, ele tinha um interesse. E qual era o interesse dele? Buscar uma forma de mudar a vontade de Deus para a sua vida. Irmão Salatiel, é isso mesmo? É. Sabe por quê? Porque o plano do Pai reservava para ele algo que ele estava pensando que não suportaria. E o que é que o plano de Deus reservava para ele? Ora, Isaías profetiza dizendo que sobre ele cairia todos os nossos pecados, que Deus transferiria para ele as nossas iniquidades. E só existe uma coisa que separa o homem de Deus. O que é? O que é? O que é que separa o homem de Deus? Você começa a imaginar o que é para o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nunca se separou do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, mas por causa do plano que o próprio Pai estabeleceu para redimir a humanidade, pois só assim seu amor, sua justiça e sua santidade seriam cumpridos. Ele teria que se ausentar, ele teria que sentir a ausência do Pai. Não me pergunte como é isto, porque aqui, assim como o mistério da encarnação é o mistério da ausência do Pai ao Filho, não tem como explicar.
Eu sei de uma coisa. Jesus deu um grito quando estava na cruz. E quem se lembra do grito que Jesus deu? Não foi "está consumado" antes. Teve um outro. Ele disse: Deus meu! Deus meu! Por que me abandonaste? Era isso que Jesus temia. Era essa a razão da angústia de Jesus. Jesus não estava angustiado por causa da morte, não. Porque a morte não tinha autoridade sobre ele. A morte é a recompensa dos pecadores, e nele não havia pecado algum. O pecado que estava sobre ele eram nossos pecados. O pavor de Jesus, que Lucas disse que era tão grande que seu suor se transformava em gotas de sangue, é porque ele sabia que quando os nossos pecados fossem transferidos para ele, o Pai, que Abacuque diz que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, se ausentaria do Filho. Por causa de você. Dá para se valorizar depois de hoje? Olha o valor que você tem. Por causa de você, o Pai se ausentou do Filho pela primeira vez na cruz. Mas antes, lá no Getsemane, o que foi que Jesus buscou? Uma alternativa. Senhor, passe de mim este cálice. Mas a Bíblia diz que o Pai ficou em silêncio. Só o ouviu pela reverência, mas não lhe respondeu palavras. É quando você, se não aconteceu, pode acontecer, está buscando uma direção de Deus, está buscando uma resposta de Deus, está buscando um direcionamento de Deus, e Deus fica em si, Deus não responde. Por quê? Já se perguntou por quê? Será que o que você está pedindo está alinhado à vontade dele? Será que o que você está querendo é a continuação deste caminho que você precisa trilhar? Porque se você pede algo que está desalinhado à vontade de Deus, Deus não vai lhe dar. Deus não vai lhe atender. Deus não vai lhe responder. Você pode passar a vida inteira orando, será uma oração sem resposta. E o que é que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com quem diz não. Deus respeita o livre-arbítrio. E Ele cria caminhos, circunstâncias que nos levam à reflexão. E você vai chegar a uma reflexão como Jesus chegou. Ele orou dizendo: passe de mim. Aí Ele se levantou, foi até onde estavam os discípulos, angustiado. Se vocês não podem orar comigo nem uma hora. E foi de novo para a oração. Quando Ele volta, Ele já volta com o entendimento. Pai, se não é possível, olha como a oração mudou, que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O que foi que aconteceu com Jesus neste exato momento? Ele se resignou. E a resignação de Jesus, o que foi que promoveu? A continuação, porque são etapas. O caminho de Deus, ele é constituído de etapas. Qual é a primeira etapa? Conhecer. Qual é a segunda etapa? Dizer sim. Qual é a terceira etapa? Se resignar através do processo. Qual é a última etapa? Viver a plenitude da vontade de Deus. Depois que Jesus se resigna, a turba chega. Percebe? A multidão não chegou enquanto ele estava orando, não. A multidão chega depois que ele sai da oração com esta resposta: faça-se a tua vontade.
Eu sei que os processos da vida podem lhe espantar por causa de seus sofrimentos. Eu sei que os processos podem trazer solidão para a sua vida, podem confrontar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Eu sei que a vontade de Deus pode te reservar caminhos desconhecidos, mas eu quero que nesta noite, pela palavra de Deus, você entenda que ela é a melhor opção para a sua vida. E assim como Deus enviou consolo do céu para Jesus, Ele está aqui esta noite, através desta palavra, enviando o consolo que você precisa para poder se resignar diante da vontade de Deus. Jesus obedeceu ao plano de Deus, Jesus se resignou, Jesus executou, Jesus cumpriu cabalmente a vontade do Pai, e por causa disso, Ele promoveu um futuro de esperança para todos nós. Ele satisfez a justiça de Deus, Ele satisfez a santidade de Deus, Ele satisfez o amor de Deus, e hoje nós temos paz com Deus, porque Ele trilhou nos caminhos de Deus, porque Ele viveu a vontade soberana de Deus. E aqui eu vou para a conclusão. Você está preparado, preparada, ou se preparando para viver a soberana vontade de Deus? Ela é a melhor opção para a sua vida, vai dar sentido à sua vida, vai trazer um futuro de paz, de esperança. Ela é boa, agradável e perfeita. Ela está num nível mais excelente do que a sua, mas você não pode ser iludido. A sua resposta, ela não pode ser influenciada por nenhuma margem de dúvida, para que amanhã ou depois você não se apresente diante de Deus e diga para Deus: eu não sabia. A vontade de Deus pode te conduzir por caminhos de sofrimentos. A vontade de Deus pode te conduzir por caminhos de traição, de solidão, de tristeza, de dor, de perdas. Mas ainda assim, qual é a resposta que você dá para Deus hoje? Os processos se concluem. José teve o momento da glória, foi lembrado, saiu do cárcere, assumiu o trono. Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Os reinos do mundo serão dele. Não será diferente com você e comigo. Se nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, haverá sofrimentos? Haverá. Mas posteriormente, depois de sermos aprovados por Deus, Deus nos exaltará e cumpriremos de forma cabal aquilo que Ele designou para a nossa existência. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer trilhar neste caminho? Então se coloque de pé comigo, como estou, e nós vamos fazer uma oração. Toma-me, rendido estou. Suavezinho, ao pé da cruz me encontrei. O que tenho
te entrego, ó Deus. Vem limpar meu coração, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Escute-me. Eu não quero levar você à emoção. O meu objetivo aqui é tocar, é fazer a palavra tocar a tua razão. Agora, a razão pode tocar os teus sentimentos. Você pode chorar, você pode se derramar. Se você não for batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te encher de uma tal forma que até em línguas você ora hoje aqui, você canta aqui. E você que é batizado com o Espírito Santo, já pode ser tocado e orar em línguas e adorar em línguas. Mas isto não será o resultado de uma manipulação, mas uma atuação direta do Espírito Santo no teu intelecto, porque a transformação acontece no intelecto. O Espírito de Deus atua no teu espírito. Por isso que eu quero que você feche seus olhos e com o entendimento você diga: toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó. Aleluia. Canta com a tua alma agora, canta, diz pra ele: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Canta, jovem, canta, adolescente. Minha vida dou. Satanás, você está perdendo terreno esta noite. Os teus planos, sim, é que estão sendo frustrados. Tem adolescente se rendendo aqui esta noite. Tem adolescente se prostrando aqui esta noite. Tem adolescente entregando a vida a Deus aqui esta noite. Levanta a tua mão para o céu e adora. Levanta a tua mão para o céu e glorifica. Se tu tem glória, dá glória. Se tu tem aleluia, dá aleluias. Se tu és batizado com o Espírito Santo, abre a boca agora. Ore em línguas estranhas. Adore em línguas estranhas. Recebe um dom de variedade de línguas aí agora. Uma língua que tu nunca falastes. Pela tua rendição, pela tua fé de que Deus vai te conduzir bem até o fim. Mesmo diante dos processos, Deus vai dar um sinal que tu serás provado, que tu serás provada, mas serás aprovado e aprovada com a presença dele. Recebe de Deus agora algo especial. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe variedades de línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca.